estamos com uma aluna que precisa fazer o relatório de estágio. Por enquanto, a fase dela é relatório de estágio. E ela quer saber como que ela pode fazer esse relatório aqui dentro do Monographs. Primeiramente, eu gostaria de reforçar que o foco do Monographs é para TCCs. Então, a estrutura dele vai ser voltada para TCC. Só que a estrutura do Monographs ela é tão bem alinhada que nós temos alunos que fizeram até mesmo livros, né? Aproveitaram a estrutura dele para se basear para fazer livros e, claro, depois que montou os capítulos e tudo mais, fez uma adaptação por fora. E no caso de relatório, né, como a gente poderia fazer? Então, o Monographs, ele tem ferramentas, principalmente para o relatório, ele tem alguns elementos do TCC também. Então, dá para você fazer a adaptação da mesma forma que alguns alunos escreveram o livro. Então, começando, o seu relatório ele vai precisar ter objetivo, vai precisar ter justificativa, para saber até mesmo como que você se embasou. Então, para iniciar aqui no Monographs, o primeiro passo seria passar pelo simulador de projeto. Vou abrir aqui o simulador. E o simulador, ele vai fazer algumas perguntinhas, ele vai ter algumas caixinhas e você vai encaixar aqui a sua ideia. Minha teoria é que, né? Então, aqui você pode colocar necessidade de alguma coisa. Vamos supor que seu estágio foi numa empresa, né? Vamos supor que seja na área administrativa, seu TCC. Seu estágio foi numa empresa e lá você identificou que a equipe precisaria se alinhar um pouco mais. Um exemplo, né? Ou então a necessidade mesmo de ter experiência na sua área. Então, a necessidade de conhecer melhor, né? Conhecer melhor o setor, por exemplo, financeiro, pode ser resolvido com, então aí no caso o seu estágio, né? A necessidade de conhecer melhor o setor financeiro pode ser resolvido com, deixa eu ver, caixaria para estágio, a prevenção, a análise e a aplicação. Avaliação, compreensão, talvez compreensão, pode ser resolvido com a compreensão, ou então a aplicação, né? De uma experiência no local, por exemplo. Experiência no local, ou na empresa, enfim. Você vai colocar conforme o seu estágio, né? É contribuição para o seu público-alvo, então o que vai ser de maior contribuição, né? Se você ter uma experiência nesse local, conhecendo melhor o setor financeiro, vai contribuir em quê? Vai contribuir para eu ter uma noção de como vai ser a minha área futuramente, enfim. Você continuaria preenchendo aqui conforme a ideia do estágio. Fica tranquilo que dentro do Monographs a gente tem um curso também ensinando a responder essas caixinhas, ó, o módulo 2 em específico, ó, justificativa, tema, delimitação, objetivos. E aí, quando a gente termina de responder essas caixinhas, ó, vou avançar aqui, do jeito que eu respondi lá. Ó, aqui tem mais caixinhas para responder, mas eu vou avançar só para você visualizar que o principal, que seria o objetivo, justificativa, né? A metodologia é essa parte aqui, você pode alterar também. Provavelmente vai ser estudo de caso, porque você foi na empresa, né? Avançar. E aí, ele já vai dar para você uma noção. Então, a justificativa, ele já até montou, ó. Justificativa. Devido à necessidade de conhecer melhor o setor financeiro, essa pesquisa se justifica através da aplicação de uma experiência no local. A contribuição para o seu público-alvo. Aí, como eu não preenchi, ficou faltando um complemento aqui, mas ele já deu o início da justificativa. O objetivo. O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar de que forma a aplicação de uma experiência no local auxilia a conhecer melhor o setor financeiro, como forma de... Aí, como eu não respondi as caixinhas, ele ficou vazio, né? Por exemplo, como forma de ter uma convivência, né? Enfim, eu estou falando bem por alto mesmo, só para dar entendimento. Com a finalidade de, então, qual seria a finalidade aí do seu estágio? E aí vai ter uma caixinha que vai perguntar isso e você complementaria. Então, ele já vai poder gerar o seu objetivo geral. Feito isso, você vai avançar para o menu Trabalhos, que é o seu objetivo, sua justificativa, seu problema já vai estar pronto, né? Você vai avançar para o menu Trabalhos. E aqui você vai cadastrar um modelo de trabalho. Pode ficar na opção Adicionar Trabalho, esse botãozinho verde. Ele vai pedir para você preencher aqui as informações, você vai colocar o título.
Pode até ser estágio, né? Vou colocar aqui estágio, relatório de estágio, só para você poder identificar depois que trabalho é esse. Relatório de estágio. Relatório de estágio, a categoria. Aí aqui que vem o detalhe, né? A categoria você pode escolher TCC ou monografia, porque como eu mencionei, o próprio relatório ele tem uma estrutura parecida com a estrutura da monografia. Então, vou cadastrar aqui, vou escolher esse modelo. O sumário pode ser padrão, mesmo orientador e curso é opcional. Aí você vai salvar. Quando você salvar, ele já vai aparecer aqui no início, mas porque vai ser seu primeiro trabalho. Mas como já tem vários cadastrados aqui, vai ser seu primeiro trabalho. Mas como já tem vários cadastrados aqui, ele vai lá, né, na última opção, na última abinha, e tá aqui, ó, relatório de estágio. Aí você vai clicar nesse botão cadastrar capítulos e ele vai trazer uma estrutura. Então, eu fiz aqui, a gente tem até um artigo prévio sobre como fazer relatório de estágio no Monographs. Fica dentro do nosso wiki, o wiki é aqui, você pode pesquisar qualquer coisa que você quiser saber, relatório de estágio, artigos, citações, você pesquisa aqui, ele vai te levar para um caminho. Então, ó, geralmente, ó, o relatório tem introdução, resumo, conclusão. Aí, quando a gente volta para a estrutura, o resumo já está aqui, introdução já está aqui. A aluna falou que ela estava com dificuldade de separar justificativo e objetivos, ó. Aqui já vem separadinho. Você vai poder copiar do simulador e colar aqui nesses blocos. Referencial teórico. Não são todos os relatórios de estágio que pedem, mas eu já vi. O que seria isso? Relatório de estágio é você trazer algum autor, né, falando sobre o assunto que você vai tratar. Por exemplo, vamos supor que você queira dar aí um conceito de estágio mesmo, né? Então, você poderia usar um capítulo para falar sobre isso. Mas, geralmente, não é obrigatório ter o referencial teórico. Seria mais resumo, introdução, justificativo, objetivos, relato de experiência e conclusão. E uma metodologia, né, que alguns solicitam. Então, se você não precisa de referencial teórico, você vai clicar, vai na lixeirinha, vai deletar. É só clicar em cima do título que você quer remover e ir na lixeira, que aí ele deleta. Ó, então, aqui a gente já está estruturando para relato de estágio, né? Relatório de estágio. E deleto. E deleto. Mais um aqui. Faltou deletar. Pronto. Deleto. Aí, ou seja, veio alguns outros modelos aqui, estudo de caso, análise de resultados, que a gente também não vai precisar deles por enquanto. Então, também vou deletar. Estudo de caso também deleto. Agora ficou pendente a gente cadastrar o modelo do relato de experiência, que é onde você vai contar como foi seu estágio. Então, eu cliquei aqui no objetivo específico para quando eu cadastrar o modelo de capítulo, ele vir logo abaixo. Mas se ele vier em cima, não tem problema, porque aqui o Monographs ele é totalmente adaptável. E aí você pode arrastar colocando na sequência que seria mesmo, né, o seu relatório. Então, sempre a gente gosta de reforçar que o aluno precisa seguir o manual da instituição. Dá uma olhada no seu manual, confere a sequência, veja se seu relatório realmente precisa de todos esses elementos, porque pode ocorrer de não precisar, por exemplo, do resumo, pode ocorrer de não precisar da introdução, mas geralmente é essa estrutura que solicita. Então, vamos lá, ó. Você vai clicar nesse botãozinho verde com símbolo de mais. E aqui, no tipo do modelo, nós vamos escolher a opção pesquisa resultado, porque aqui você já vai contar como foi seu relato, né? Já vai ser a parte da sua pesquisa e o resultado. O modelo vai ser relato de experiência. A gente tem também aqui visita técnica, né? Que também pode te ajudar no seu relatório, se você pretender colocar fotos e tudo mais. Aqui na frente do modelo tem a opção ver explicação. Então, para você ver se vai te ajudar esse modelo ou não, você pode clicar em ver explicação. E aqui ele mostra o que vem nesse modelo. Então, ó, esse modelo ajuda o estudante a descrever o local da visita. Ensina como descrever as fotos tiradas no local, relacioná-las com os propósitos estabelecidos. Aí ele vai te pedir primeiro para você trazer uma caracterização da área visitada, depois você vai trazer uma foto, né,
para relatório de estágio, isso é bem interessante para você, né, mostrar como foi o ambiente do seu relatório do seu estágio, conceito do objetivo do estudo da visita e vantagens ou desvantagens do objeto da visita. Técnica é opcional, essa opção. E o que você pode observar sobre o objetivo da visita. Se seu objetivo, como a gente colocou lá no simulador, né? Se seu objetivo era ter experiência, né? O que você pôde observar desse ambiente? Ele realmente te ajudou a ter essa experiência? Então, você colocaria aqui. Aí, o outro modelo é o modelo de relato da experiência. Então, vamos ver a explicação. Aqui, ó, você vai introduzir o seu relato. Pode trazer uma citação para reforçar essa introdução. Aí você vai falar do local e a população, primeira sessão do relato, ou seja, a primeira vez que você foi lá no local do relatório de estágio. Aí depois você continua contando das demais visitas que você teve, metodologia empregada no relato, etapa final do seu relato, classificação dos resultados que você pode ter de resultado, né, com essa experiência, e apresentar os seus resultados. Então, esse aqui seria o primeiro modelo. A gente pode colocar ele como relato mesmo de experiência. Relato de experiência. O nível é primário mesmo. Se ele fosse um subcapítulo, a gente poderia colocar secundário, mas vamos deixar ele como primário. Vou salvar capítulo. Quando eu salvo, ele já vem aqui na estrutura. Esse aqui eu salvei sem querer, então eu vou deletar ele, para não ficar 2 capítulos repetidos, né? E aí veio o relato de experiência. Aí, se você quiser acrescentar fotos do local, porque tem até... vai ficar mais legal, né? O seu relatório de estágio com fotos do local que você fez o seu estágio. E também vai dar uma credibilidade. Então, vamos clicar novamente no botãozinho verde, pesquisa resultado, opçãozinha visita técnica. Título, ele pode continuar sendo o seu relato, né? O seu relatório. Relato de experiência, só que aqui vai ser... A gente pode colocar para diferenciar, e aqui a gente pode colocar como nível secundário. Por quê? Porque depois você vai poder fazer uma junção do modelo do relatório de estágio, do modelo da visita técnica, com o modelo do relatório. Aqui eu vou até colocar visita técnica para diferenciar, né? Senão vai ficar relatório de estágio, vai confundir. Salvar. Então aqui, ó, você pode conversar, né, os dois modelos, incluir ele dentro do relato de experiência, para ficar um modelo só. Então, para escrever os dois, ó, por exemplo, visita técnica, você vai clicar no assistente de blocos. O assistente vai te dar o passo a passo do que você precisa fazer. Então, primeiro, caracterização da área visitada. Cidade, bairro, estado, todas as informações que situem o local, né? Se foi empresa, onde que essa empresa está localizada. O que será o foco da foto? Um equipamento, um local, um objeto? Então, como no próximo você vai colocar foto, aqui você menciona que ambiente é esse que vai estar na foto. Data da visita técnica, ou seja, a data que você tirou essa foto, né, o dia que você fez essa visita. Quem liderou? Então, se teve uma pessoa responsável, né, para liderar. Como foi para ter acesso? Se você precisou de alguma autorização, por exemplo. E o que foi observado? O que você pôde observar? Ó, não será adicionado fotos nesse momento. Você vai repetir esse modelo para cada foto. Então, se você tem mais de uma foto, né, você vai poder fazer esse passo a passo aqui várias vezes para cada foto. Aí aqui a gente tem um exemplo do que escrever. Você pode se basear nesse exemplo e você vai escrever aqui embaixo. Feito isso, você vai salvar e avançar, que seria o momento de inserir a foto do que você mencionou anteriormente, né, do local. Aí aqui tem umas dicas, aqui tem um exemplo também, reforçando que você precisa mostrar o que é essa figura, né? O que está representando na figura. E aqui tem um exemplo, cavalo de pau utilizado na exploração em Poços de Alto Rodrigues, como se fosse mesmo um relatório uma parte do relatório. E também é muito importante você mencionar a fonte, porque se foi você mesmo que tirou a foto, provavelmente na faculdade pede como fonte própria. E se você tirou de algum local, se a empresa já tinha essa foto, você pegou de algum documento, aí você mencionaria o nome da empresa, né, o nome da escola, enfim, o local que você está fazendo seu relatório. Inseriu as fotos, mencionou, colocou um título, colocou a fonte,
trouxe um chamado para foto, você vai salvar e avançar, vai trazer um conceito. Aí aqui ele explica, né? Você vai consultar o que aparece na ilustração acima. Então, aqui você vai dividir em 4 frases. Na primeira frase, você vai usar use para conceituar o que aparece na imagem, né? Segunda frase é como funciona ou para que serve. Terceira frase, aponte onde você quer que o leitor olhe. Então, é como se você estivesse explicando para uma criança mesmo, né? Igual lá tinha um cavalo de pau. Observe na imagem um cavalo de pau, aí você está chamando a atenção para o leitor para onde você quer que ele olhe. E a quarta frase, você vai levantar uma principal vantagem ou desvantagem para destacar. Aí fica ao seu critério. Aqui a gente tem um exemplo de articulador, ou seja, 3 articuladores aqui. Você pode aproveitar a estrutura desse texto e onde tem os colchetes você vai substituir por suas palavras. Por exemplo, aqui o ou você poderia colocar a, né? A figura acima mostra que é importante alguma coisa, por essa razão, tem particular relevância, aí você vai trocando por suas palavras. Aqui tem um exemplo prático com as cores, né, que foi mencionado aqui para cada frase, para você poder se basear. Vai escrever aqui embaixo, próximo, vai salvar e avançar, vantagens ou desvantagens no objeto da visita. Aí você vai, tem vários recursos aqui para você poder mencionar, né? Alguns itens que você pode usar, vantagem, desvantagem, impacto, falha, necessidade, limites, para mostrar que você avaliou ali, né, o ambiente também do seu estágio. Salvar e avançar, o que foi observado sobre o objeto da visita. Então, o que você pode observar, né, inclusive conforme as imagens que você inseriu. Esse aqui, no caso, seria um bloco de conclusão. Aí você vai deixar alguma informação conclusiva sobre a foto, sobre as fotos que você inseriu. E aí, essa parte da parte da visita com fotos vai estar concluída. Você vai quiser concluir e voltar. E vem a parte do relato, que é uma parte mais... Como eu poderia te explicar? É uma parte mais detalhada, né? Uma parte mais de revisão mesmo. Introdução ao relato. Aqui, para começar essa parte, você vai, na primeira frase, reafirmar seu tema e o objetivo do estágio. Na segunda frase, você vai dizer como isso soa na prática, como que ocorreu na prática. Feito isso, vai avançar, ele vai te pedir uma citação indireta. Os pesquisadores ressaltam que pesquisas mostram que o autor, aqui vai ter alguém para você poder se embasar. Local e a população do relato. Onde, quem, quando, como foi. Primeira sessão do relato. Como que você fez na primeira sessão? As demais sessões, né? Continua contando. Metodologia empregada no relato. Aí você, aqui, observa que ele pede mais detalhes ainda, né, do que você fez. O outro modelo, ele é só para mostrar, apresentar algumas fotos, mostrar como ajudou, e aqui ele pede de forma mais detalhada. Então, a metodologia empregada, ela se refere a qual recurso você usou, quais materiais, quais ferramentas, quais equipamentos, qual foi a duração. Dinâmicas, mídias como filmes e outros, se foi utilizado, se não foi. Né? No caso, se não foi, nem precisa mencionar, mas se foi, mencione. E aqui, como você já mandou para a gente, se tiver algum parágrafo que você menciona, você pode copiar, ó, por exemplo. Copia aqui e... desde que o texto tenha o que está sendo solicitado. Então, se esse trecho não solicita, aí você continua olhando onde menciona, né, sobre os recursos que você utilizou, então, para você inserir lá. Então, vou deletar aqui, era só um exemplo. Informou quais recursos, quais materiais, salve e avança. Etapa final do relato, aí um resumo dos participantes, ou categoria classificações realizadas para melhorar o trabalho das sessões, o que foi identificado de semelhante entre os grupos e a experiência do grupo, né? Se você fez em grupo, se você fez individual, mas na questão individual, que você vai estar encerrando o relato das sessões. Por exemplo, se você ficou no estágio durante um mês, você pode dividir esse mês em sessões. Pode ser, por exemplo, 3 sessões de 10 dias, né? Faz sessões de 10 dias. Nos primeiros 10 dias foi feito isso, né? Os outros, na sequência, os outros 10 foi feito isso, e o outro assim. Então, você pode dividir em sessões, se foi em mês, se foi em 2 meses. Aí você pode dividir por mês também, se foi mais de 3 meses, se foi por exemplo, se você fez
um semestre, né? Se você fez durante 6 meses, aí você pode dividir e contar como foi feito em 2 meses e meio cada sessão, né? Então, fica a seu critério também para trazer esse relato. Avança a classificação dos resultados do relato. Então, aqui você vai pontuar o que foi feito para classificar e tratar todo o conteúdo observado nas sessões. 2 meses e meio, por exemplo, né? O que você fez? O que você pode pontuar disso? Aí aqui tem mais exemplos. Você pode pontuar e falar um pouco sobre o que foi assinalado. Esse bloco pode conter diversos parágrafos para explicar a classificação dos dados. Se não puder pontuar, não tem problema. Pode simplesmente explicar como que você fez. Aí você pode introduzir uma descoberta, porque no próximo bloco vai apresentar os resultados. Então, você vai informar e que no próximo vem os resultados do que você fez. Vou salvar e avançar. E aqui vem a apresentação dos resultados do relato. Você vai apresentar os seus resultados, né? O que você teve de resultado com o seu relatório de estágio. Aí aqui é importante lembrar do seu problema. Então, aqui no simulador, ele vai gerar um problema e você pode fazer a ligação do seu resultado com o seu problema, objetivo geral e específicos. Aí aqui, ó, você precisa deixar sua descoberta, né, nesse bloco aqui. Sintetizar o que você vivenciou ou o que você descobriu em uma afirmativa é ótima, né? É ótima forma de chamar a atenção. Então, você pode afirmar a atenção. Então, você pode afirmar algo que você pode observar. Isso mostra que seu objetivo geral foi alcançado. Aí, aqui, apresentam-se os resultados observados e as considerações tecidas a partir dos mesmos. Então, aqui você pode fazer mais de um parágrafo, ó. Você pode fazer quantos parágrafos achar necessário para apresentar seus resultados. Então, antes de apresentar os seus resultados, por exemplo, você vai escrever tudo e vai apresentar o resultado aqui. Lembra que eu falei que você vai depois precisar juntar o modelo? Então, eu acho interessante esse último parágrafo, antes dele você colocar a parte da visita, que é com as fotos, e deixar o parágrafo de resultado por último, porque vai fazer uma junção das suas sessões com a classificação, aí com as fotos do local, né, aquele outro modelo, e por último apresentar os resultados. Só que isso você vai fazer depois. Depois que você escrever, pode escrever os dois completos, escrever tudo, né? Aí você vai poder exportar para o Word. Claro, os outros você vai fazer a mesma coisa, vai entrar no assistente de blocos, vai seguir parágrafo por parágrafo, ele vai te instruir como fazer a introdução, resumo, justificativa e objetivos você já vai ter feito com o simulador, metodologia a mesma coisa, vai poder usar o assistente e a conclusão. Escreveu tudo, você vai exportar para o Word e aí vai vir os dois modelos, né? Vai vir visita técnica e vai vir o relato de experiência. Aí você vai colocar o visita técnica antes do último parágrafo do relato. Então, vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Ó, o arquivo baixou. Vou habilitar a edição, confirmo. Aí aqui, ó, vai ter o relato de experiência, vai estar escrito. E vou colocar Vou trazer aqui o seu texto só para a gente ter uma base. Esse tanto aqui tá ótimo. Quando você exportar do Monographs para o Word, ele já vai vir com o que você escreveu, né, de lá. Aí vamos supor que fosse esse texto. Então, você vai fazer o seguinte, para trazer uma estrutura legal. Vai ficar relato de experiência. Aí você vai descer. O último parágrafo do seu relato, você vai dar um Enter. Pode dar até 2 para ficar um espaço maior assim. E aqui você vai descer. Esse visita técnica que você pode deletar. Se você gostar assim da forma como foi dividida, você pode permanecer, mas aqui não, você pode deixar como um modelo só. E aí, o que está na visita, que vai ter as fotos e tudo mais, você vai copiar, vai descer para o relato. Tá em cima, desculpa. Aqui, relato de experiência, vê onde você deu o Enter, e aí toda a parte da foto você vai colar aqui, ó. Colo. Aí vai ficar numa sequência lógica, né? Sessões, a parte da visita
e o último parágrafo, que é a conclusão total do seu relatório. Feito isso, já vai estar numa sequência bem interessante, aí você volta, deleta aqui o espaçamento que a gente deu enter, e aí vai ficar um texto só dentro do relato. E aí descendo vai ter a metodologia, vai ter a conclusão, e você vai poder até trazer essas referências.